O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem para agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. Tem várias coisas que a meditação ajuda para enxaqueca. Uma das coisas é pelo controle da ansiedade. E aqui, quando eu digo meditação, eu estou falando que tem evidência científica que é meditação mindfulness, tá bom? Isso não tem nada a ver com religião, com preferência, nada. Qual que é a grande ideia por trás da meditação? É você se tornar uma pessoa menos hiperreativa. Então, imagina que você está meditando. As pessoas acham que meditar é ficar sem pensar. Não, não é isso. Meditar é você perceber ou um estímulo interno, um pensamento que surgiu, ou um estímulo externo, um barulho, alguma coisa que caiu, perceber esse estímulo, reconhecer esse estímulo e não reagir, mandar esse estímulo embora. O cérebro de quem tem enxaqueca, ele é um cérebro hiperreativo. Ele reage muito fácil a qualquer estímulo. Nisso lembra um pouco o TDAH nessa questão. E você aprender a reconhecer um estímulo e falar não preciso reagir e jogar esse estímulo fora é uma coisa que ajuda muito, por exemplo, no controle da ansiedade. E a enxaqueca é uma doença que ela deriva e vai criando sintomas ansiosos. Então isso é super importante. E além disso, e mais legal, tem os trabalhos que mostram o benefício da meditação para controle da dor. Então, por exemplo, você tinha dado um exemplo legal, Yuri, que a pessoa às vezes sente dor, você deu o exemplo das suas costas, ela sente dor nas costas e esfrega a perna, mas o problema está sendo lá atrás. Algumas dores, por exemplo, a pessoa deu uma martelada no dedo, ela mete o dedo na boca, esfrega, ou bateu o braço, esfrega o braço, né? Então, isso não vem do nada. Isso realmente diminui a percepção de dor, porque o cérebro ele tem um limite de informações que ele consegue gerenciar ao mesmo tempo. Então, você confunde, você manda estímulo de dor e mistura eles com um estímulo sensitivo. Isso diminui a sua percepção de dor. Uma das coisas que a gente consegue trabalhar na meditação é a percepção de dor, só que de modo isolado. Então, se eu martelo meu dedo, eu vou ter uma transmissão de um impulso nervoso que vem do dedo, vem para o braço, sobe, vem para o pescoço até o cérebro. Eu vou inventar um número aqui para vocês. Vamos dizer que está batendo aqui com uma frequência de 10, tá bom? O que chega no meu cérebro é 10. Só que o que eu sinto não necessariamente é 10. O que eu sinto pode ser 100, pode ser 200, ou pode ser 5, pode ser 1. É igual aquela pessoa que sofreu um acidente de carro, tá com a perna quebrada e tá andando. Então o cérebro tem uma capacidade de modular a dor. Ou seja, as crises de enxaqueca podem ser ampliadas no seu cérebro mais do que elas realmente estão gerando inicialmente. O cérebro da pessoa com enxaqueca, ele é como se fosse um grande megafone. Ele amplifica tudo. Amplifica a luz, aí a luz passa a incomodar. Amplifica o barulho passa a incomodar. Amplifica tudo, inclusive a própria dor, a percepção dolorosa. E aí você consegue, com a meditação, trabalhar isso para que você não tenha tanta amplificação dolorosa assim. Então, isso ajuda as crises a serem um pouco mais contidas, e a tendência, por exemplo, é uma medicação funcionar melhor e você ter que depender menos do remédio, você consegue usar uma dose menor, você não tem esses, você tem esses benefícios, melhor dizendo, que são Legal. benefícios super legais. Muito, muito interessante saber isso, porque às vezes a gente tem essas reações, né? E a gente não sabe o porquê. Acha que aprendeu porque viu alguém. Não, mas na verdade a gente está ali jogando com as nossas armas. A gente se percebe bastante. Né? Quando a gente tem uma dor, a gente põe a mão, a gente esquenta, sei lá, põe na boca, se cortou e tudo, esfrega. Porque isso aí, tudo você está mandando informações para o cérebro que ele vai reagir. E na verdade, assim, querendo ou não, tudo é seu cérebro, né? O seu cérebro não gosta de sentir dor, porque, pô, dor é ruim. Então ele fala, não, cara, eu já sei. Aí o cérebro comanda você para que você faça uma mandinga, um negócio ali, para que você diminua essa sensação de dor. Cara, então é sensacional como isso ocorre, né? E aí, chegou mais uma pergunta aqui do Orville. Eu não sei se a gente já falou exatamente isso, mas vamos repetir se for o caso. Os psicoestimulantes, depois de certo tempo de uso, podem causar enxaqueca? De repente a gente... Não é pelo tempo. Você pode ali, geralmente o tempo, assim, a primeira semana, primeiro mês, primeiras 6 semanas, tal, você pode ter um pouco mais de efeitos colaterais e isso até diminui depois com o tempo.
Agora, a pessoa que usa, por exemplo, um psicoestimulante há 5 anos e comecei a ter uma crise de enxaqueca, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. E dificilmente foi o psicoestimulante. Pode até ser, isso às vezes acontece, isso é uma coisa que eu vejo muito que falta um pouco essa malícia, às vezes, no TDAH, não na pessoa, em quem trata mesmo, de virar e falar, cara, descompensou por algum motivo. A pessoa, vamos dizer que não é nem descompensou da enxaqueca, descompensou da ansiedade. O psicoestimulante pode piorar a ansiedade. Então, às vezes, você precisa diminuir a dose ou até suspender para controlar um outro problema e depois reiniciar o tratamento. Então, você pode ter descompensado uma enxaqueca por outro motivo, aí o psicoestimulante começa a atrapalhar, e aí você suspende ou reduz a dose, controla a enxaqueca e depois você titula isso de novo. Né? Tem que entender que as pessoas não são um robozinho que é sempre igual. Você está mudando, você está envelhecendo, você está tendo novas experiências, você está passando por alterações todo santo dia. E quando você passa por isso, seu corpo reage. Às vezes essa reação causa um problema. A gente vai precisar tomar alguns cuidados a mais durante um período, resolver esse problema e depois você volta para o basal. Então isso tudo é maleável. Uhum. E sempre acompanhando. É como você bem falou, a pessoa muda, o organismo muda depois de um tempo. Inclusive, eu não sei se eu estou correto com relação a isso, mas acho que sim. Eu já já ouvi falar de pessoas que tiveram experiência do tipo assim, pô, eu não me dava bem com um determinado medicamento. Me fazia mal, me sentia ruim e tal, mas eu experimentei aos 20. Aos 40, meu corpo aceitou bem. Ou mesmo o contrário. Aos 20, o medicamento que eu tomava era de boa, aos 40 me dá um puto efeito colateral. Sim, Existe acontece. isso, essa mutação, essa transformação, então, no corpo? Existe, porque você tem fatores que nem sempre são tão óbvios, nem sempre a gente consegue exatamente determinar o que é esse grande fator de diferenciação. Isso é muito mais. Só para não dar um exemplo de saúde mental, só para não dar um exemplo de saúde mental, tá bom? Vamos supor uma pessoa que usou um remédio para pressão aos 20 anos e por algum motivo aquele remédio não funcionou e ela usou o mesmo remédio aos 40 e funcionou. Remédio para pressão, acho que é até mais fácil de imaginar. Só que aos 40 anos, por exemplo, ela não era mais obesa e aos 20 ela era. Ou o contrário. Então, assim, às vezes a mudança é nítida, é óbvia, tá na nossa cara. Às vezes não. Às vezes é um padrão de comportamento. Às vezes eu tinha um padrão de comportamento com um bando de circuito ansioso ali, hiperativado. E aí, quando eu fui tentar usar uma medicação que tinha um risco de piorar a ansiedade, eu comecei a ter um monte de sintoma ansioso. Esses sintomas ansiosos começaram a me causar agonia, começaram a literalmente me minar por dentro. E depois, não, você já controlou. E isso é uma das coisas, sabe, que eu acho mais legal? Isso eu acho muito legal no TDAH, que é muito típico isso do TDAH. No autismo isso também acontece, mas é mais comum, isso é muito legal no TDAH, que é a brincadeira da escadinha, né? A gente sempre fala que, cara, o tratamento do TDAH, ele não é para ser igual durante a vida inteira. Não é. É exceção. O tratamento é a exceção da exceção da exceção. O bacana é você entender, hoje a pessoa está aqui, nesse nível de precisando de suporte, e ela vai mudando esse nível. E a dose do remédio vai acompanhando. É igual, eu tenho um amigo que faz medicina esportiva, ele fala muito essa frase e eu concordo muito, assim, a pessoa às vezes tem um treino da academia, e aí vai no nutricionista e faz uma dieta outra qualquer, dissociado. Tá errado. Então, assim, a sua dieta tem que ser compatível com o seu treino. Se você está treinando para ganhar massa, a dieta tem que ser para ganhar massa. Se você está treinando para emagrecer, a dieta tem que ser para emagrecer. Tem que ser casado. E é mais ou menos isso. A gente tem que entender em qual fluxo essa pessoa tá. E a partir do momento que eu entendo qual o fluxo que essa pessoa tá, a função do remédio é dar suporte. Esse é o nome, é suporte. Para que você consiga chegar e fazer o que você precisa fazer. Esse é o grande lance de qualquer remédio. É ele te dar o suporte necessário. Qualquer doença, principalmente a gente fala de transtornos funcionais, né, isso inclui enxaqueca, isso inclui ansiedade, isso inclui TDAH, tudo isso. A gente tem que entender que o tratamento tem que ser minimamente dividido em dois processos. O tratamento passivo, que é o remédio, e o tratamento ativo, que é todo o resto. E o que o remédio tem que fazer? Dar o suporte para o tratamento ativo, e não o contrário.
É isso que eu nunca não consigo entender. A exceção é o contrário. Lógico, tem casos, você pega às vezes uma pessoa com uma depressão extremamente grave, ela não tem condição de fazer psicoterapia. Por quê? Porque ela não vai sair da cama. Aí tudo bem. Aí a função é dar uma levantada nessa pessoa para ela ter condição de fazer a psicoterapia. Mas na pessoa que tem psicoterapia, qual que é a função do remédio? É tornar a psicoterapia mais eficaz. É essa. Entendeu? Exato, e muitas vezes, isso é muito do TDAH, assim, do universo do TDAH, porque tem muita gente que coloca todas as suas fichas, suas esperanças no medicamento. E não é, cara. É como eu falei, inclusive eu falei isso no podcast recente, que se você, vamos lá, você tem que estudar para um vestibular, para o que quer que seja, 2 da tarde. Se você já almoçou, tá ali descansando, 2 da tarde você vai começar. Não adianta nada você tomar o remédio 1h50, isso não vai fazer você sentar a bunda na cadeira para estudar às 2. Porque se você toma um remédio 1h50, e aí você estava assistindo ali o seu último capítulo do Netflix, mas aquele tá muito legal, não, vou começar 2h30, vou assistir mais um. Brother, tu vai ficar até às 18 horas hiper focado no Netflix. Exato. Ao invés de você ir para o estudo para focar no estudo. Então, assim, cara, o remédio não te dá comportamento, ele não muda o seu comportamento, você tem que ter um esforço ativo, infelizmente. E o remédio vai fazer o quê? A partir do momento que você tem um esforço ativo de sair do ambiente procrastinador para um ambiente de estudo, de performance, o remédio ele está ali para te ajudar a fazer essa migração, a perseverar no que importa, que é o estudo, para a prova e tal, ou seu trabalho importante. Então, é isso, é bem isso que o Alexandre falou mesmo. Não é o salvador da pátria, o remédio, ele é um otimizador, ele é um catalisador, Isso. vamos dizer assim. É um catalisador, então, exatamente. Perfeito, cara. É isso aí. Eu nunca usei o exemplo do catalisador, mas eu vou começar a usar. Eu gostei do exemplo. Acho que expressa bem a parada, né? Muito. Achei ótimo. É exatamente isso. É o trilho e não o trem, por assim dizer, né? Perfeito, cara. Perfeito, é isso aí.